Olá, nosso café hoje descobrindo os mistérios de Santiago de Compostela e entendendo um pouco da economia da Espanha. Bom café! Entramos na Espanha por Vigo, chegando até Santiago de Compostela, claro, além do importante contexto espiritual e histórico da visitação, também para observar o fenômeno do turismo religioso, que cresce a cada dia em todo o mundo, sendo um dos principais fatores para a recuperação do setor após a crise associada à pandemia do coronavírus. As peregrinações dinamizam toda a cadeia receptiva: hotéis, pousadas, restaurantes, lojas de souvenirs e artigos ligados à fé. O maior exemplo mundial é o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, onde peregrinos do mundo inteiro vão pagar promessas e conhecer o trajeto feito por um dos discípulos de Cristo na Galícia. Compostela transformou-se também em um dos principais destinos turísticos do mundo e desde 1993 está na lista de Patrimônios Mundiais da Unesco, a Agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. No estudo de impacto socioeconômico do projeto Fazendo Santiago, que teve como principal objetivo o estudo no ano de 2022 devido à pandemia, concluiu-se que os peregrinos teriam gerado, na região fronteiriça entre Portugal e Espanha, um retorno de aproximadamente 16,5 milhões de euros. O Reino da Espanha, como é oficialmente conhecido, é uma monarquia constitucional parlamentarista, sendo o monarca chefe de Estado e a sucessão de cargos só ocorre hereditariamente. O chefe de governo é o presidente de governo, cargo equivalente ao de primeiro-ministro, e é sempre indicado pelo monarca, que geralmente aponta o líder do partido ou coalizão majoritária das Cortes Gerais, ou seja, o parlamento, que é bicameral na Espanha, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. A Espanha é o segundo maior país da União Europeia, com uma área de 505.955 km², que cobre cerca de 85% da Península Ibérica, região que compartilha com Portugal, sendo que entre 1580 e 1640, Espanha e Portugal eram um só país, até que Portugal conseguiu se tornar independente, terminando com a chamada União Ibérica. O nome Espanha tem pelo menos duas explicações. A primeira é pelo fato da Península Ibérica ter sido chamada pelos romanos de Hispânia. Entretanto, há a corrente que defende o fato das explorações dos fenícios na região e o termo hispã em fenício significar forjar ou explorar metais, e a Península Ibérica, rica em metais, transformou-se na terra de explorar metais ou, posteriormente, Espanha. A população da Espanha é a quinta maior da Europa e ultrapassa 46,7 milhões de habitantes, sendo que mais de 3/4 vivendo em áreas urbanas. Cerca de 6,5 milhões de pessoas vivem em Madrid e 5,5 milhões em Barcelona. A maior parte da população é católica, entretanto, a enorme fatia da população, cerca de 98%, que se considerava católico romano, caiu para cerca de 74% nas últimas pesquisas, sendo que destes, apenas 36% se dizem praticantes. Com PIB de 1,57 trilhão de dólares, a economia espanhola é uma das mais desenvolvidas do mundo. O PIB per capita é de 33.170 dólares e o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, de 0,904, considerado elevado, pois está acima do 0,80 intervalo dessa classificação. O índice Gini, instrumento que mede o grau de concentração de renda, é de 0,347, portanto apontando para uma desigualdade menor, pois quanto mais alto o número, maior é a desigualdade. O setor terciário responde por 74,2% do PIB do país, além de concentrar aproximadamente 71% da mão de obra. Assim como o comércio, sobretudo internacional, tem grande importância para a economia espanhola.
o turismo, que responde por mais de 1/10 da geração de receitas, sendo que, de acordo com a ONU, no ano de 2021, mais de 83 milhões de pessoas entraram no país na condição de turistas. A indústria da Espanha, que corresponde ao setor secundário, é responsável por uma fatia de 23,2% do PIB. Os vários elementos produtivos que a compõem são bastante diversificados, como produtos farmacêuticos, equipamentos médicos, automóveis, máquinas, ferramentas, metais, produtos químicos, produtos têxteis, calçados, alimentos, construção naval, entre outros. No setor primário, a produção agropecuária contempla a cevada, milho, carne suína, azeitonas, uvas, tomates, laranjas, leite, trigo e azeite. Ainda no setor primário, a exploração de recursos naturais envolve a produção de minérios de ferro, cobre, chumbo, zinco e carvão. A cultura espanhola tem influência de vários povos e a história nos dá conta pelas invasões, celtas, visigodos, romanos, islâmicos, entre outros. Vamos agora a algumas curiosidades da Espanha? O dia 6 de janeiro é uma data muito importante para os espanhóis e mais importante que o Natal, pois as famílias se reúnem, tomam chocolate quente e comem o famoso Roscón de Reyes, um doce muito parecido com o pão doce, e as crianças procuram presentes que pediram nas cartinhas aos Reis Magos. Porém, um dia antes, as cidades assistem a Cabalgata, um desfile em que os Reis Magos e seus ajudantes distribuem doces e balas em seus carros alegóricos que percorrem as cidades. A famosa siesta é um costume espanhol que consiste numa pausa depois do almoço para descansar aproximadamente 1 hora e 1 hora e meia. Os idiomas da Espanha, e não estamos falando de dialetos, além do espanhol ou, para nós, o castelhano, são ensinados nas escolas de acordo com a localização geográfica e são o catalão, língua oficial da região da Catalunha, Ilhas Baleares e Comunidade de Valência, porém com a denominação de valenciano. O basco ou euresca é a língua oficial em Navarra e no País Basco. O galego é a língua oficial da região da Galícia e tem algumas semelhanças com o português. Além dos idiomas, há dialetos como o aragonês. O espanhol é a segunda língua mais falada do mundo, por aproximadamente 470 milhões de pessoas e utilizado por muitas empresas. Daí a importância de conhecer o idioma, conforme nos explica o professor de espanhol Luiz Felipe Salamanca Icea. Olá, sou o professor Luiz Felipe Salamanca Icea, professor da Wizard de Língua Espanhola. Tudo bom? Tudo bem? Estou passando aqui para te informar que muitas empresas estão precisando de profissionais que dominem a língua espanhola para ter contato com empresas de países de língua espanhola para fazer grandes negócios. Você já está estudando espanhol para dominar essa língua e ter maiores oportunidades no mercado? Pense nisso. Outra curiosidade e hábito essencialmente espanhol é beber seus tradicionais vinhos ou uma boa sangria e jogar conversa fora, saboreando em pé os famosos tapas, petiscos como azeitonas, pães torrados com diversos molhos, verduras, frutos do mar, batatas fritas, entre outros, servidos em palitos. A Espanha produz 43,8% de todo o azeite do mundo, ficando na Andaluzia a maior região produtora, sendo que até a Itália importa o líquido e por essa abundância ficou conhecido como ouro líquido da Espanha. Os horários das refeições também são interessantes. O almoço, chamado por eles de comida, é feito entre 2 e 3 horas da tarde, enquanto o jantar, chamado de cena, é servido entre 8 e 10 da noite. Há legislação específica sobre o consumo de bebidas alcoólicas na rua e, em alguns lugares, há multa de até 600 euros. Portanto, é bom pesquisar onde é permitido antes de começar a beber na rua, bem como pesquisar os horários em que os supermercados podem vender essas bebidas, em alguns lugares somente até às 22 horas. O violão flamenco surgiu na região da Andaluzia, conhecida também por ser o local de origem desse ritmo tipicamente espanhol. A tomatina
é uma festa tradicional que ocorre na cidade espanhola de Buñol e é conhecida como a maior guerra de tomates do mundo. A Espanha possui o terceiro maior conjunto nacional de patrimônios da humanidade reconhecidos pela Unesco. Há diversos movimentos separatistas na Espanha, destacando-se os bascos e catalães. Entretanto, há outros, como na Galícia e Valência. Então, que tal as informações sobre a Espanha? Inscreva-se no canal para conhecer outros artigos. Mais uma matéria do economista Francisco Prisco Neto.